Pessoal, boa noite. Meu nome é Carla, eu sou uma das professoras de Química e essa aula a gente vai falar sobre fenômenos físicos e químicos. Eu vou fixar aqui e mostrar a apresentação para vocês. Começar a compartilhar. Então, certo. Então, hoje a gente vai falar sobre os fenômenos físicos e químicos dentro da nossa disciplina de Química. Primeiro, eu vou mostrar um experimento para vocês. Eu vou colocar Hello, meu aqui. povo. Opa, a partir dos 44 segundos. Pronto. Vamos lá? Nesse experimento, eu vou utilizar um balão de festa. Esse daqui é tamanho número 7, tá? Bicarbonato de sódio, um funil, vinagre e uma garrafa PET transparente. Mas pode ser qualquer um, tá? O procedimento é o seguinte. Eu vou pegar o funil, encaixar ele no balão e colocar umas colheres de bicarbonato dentro desse balão. Não tem uma medida certa porque eu coloquei até completar o fundo, olha só. Então, em média, umas 3 a 4 colheres de bicarbonato. Depois, eu enchi a garrafa PET com vinagre. Também não fiz uma medida exata. No primeiro mistura da garrafa, eu coloquei vinagre. Agora vamos ao nosso experimento. Eu preciso encaixar esse balão na boca da garrafa, do jeito que fique bem firme, tá bom? Eu ainda não derrubei o bicarbonato dentro do vinagre. Veja que eu só encaixei o balão aqui na boca da garrafa. Agora sim, vamos para o nosso experimento de hoje, a nossa transformação química. Eu vou despejar o bicarbonato que estava aqui dentro do vinagre. Tem mais um pouquinho aqui dentro. E olha só. Enchendo o balão sem encher o balão. Já tem mais. Bom, gente, por que isso daqui vai acontecer? O nosso vinagre ele é uma substância ácida e o bicarbonato é uma substância básica. A reação química do ácido com a base forma gás carbônico, enchendo o balão. Lembra lá na nossa aula que as transformações químicas possuem evidências e uma das evidências é a liberação de gás. Esse gás carbônico que foi liberado que encheu o nosso balão. Nesse experimento, eu vou precisar de água. Eu me interessado em um corante alimentício verde. Pode ser com aquele xadrez também, tá? Pintei de verde, mas pode ser de qualquer cor. Vou precisar de óleo e um comprimido efervescente antiácido. Não vou fazer propaganda aqui do comprimido, mas o que vocês encontrarem vai dar certo. Eu montei o experimento porque eu precisei deixar ele um tempinho descansando das bolhas evaporar. Eu coloquei aqui água e um pouquinho mais de óleo, tá? Por que o óleo ficou aqui em cima? A gente já estudou isso e a gente conseguiu constatar que o óleo e a água, eles não se misturam. Quando a gente coloca eles no recipiente, eles viram uma mistura heterogênea, ou seja, apresenta mais de uma fase. O óleo, por ser menos denso, ele sobe. Sabendo disso, vamos para o nosso experimento. Coloquei óleo e água, deixei descansar por um tempinho, para as bolhas saírem, e agora eu vou adicionar o comprimido efervescente que vai formar a nossa luminária de lava. Vou colocar para vocês verem. Ó! Nessa transformação química, também tem uma evidência de liberação de gás. O comprimido efervescente em contato com a água libera o gás carbônico. O gás carbônico ele é muito mais leve do que a água e o óleo, por isso que ele subiu. Só que como ele misturou com gotículas de água, que é a nossa água verde, ele leva junto com ele gotículas de água. Só que quando chega aqui em cima, o gás carbônico é liberado do ar e a água volta lá para o fundo porque ela é mais densa. Se eu deixar essa mistura aqui descansando, vai voltar para aquele estágio inicial. Óleo e água. Nesse experimento, eu vou ensinar vocês a fazer a lava científica daquele vulcão que geralmente a gente faz na escola. Aqui eu não construí o vulcão porque a gente está no momento de pandemia e eu não quis sair para ficar comprando coisas para construir um vulcão. Eu estou utilizando materiais que eu já tinha na minha casa. Quais são esses materiais? Bicarbonato de sódio, detergente, xadrez ou corante alimentício e vinagre. Qual que é o procedimento? Eu coloquei aqui nesse potinho, nesse aqui, 2 colheres desse tamanho, 2 colheres de bicarbonato de sódio, acrescentei aqui, e coloquei 2 colheres de detergente aqui dentro também, e algumas gotinhas do nosso corante e misturei. Por que eu já fiz isso? Porque senão eu ia fazer uma mudança aqui. Isso é um desastre, tá, gente? Então, já deixei essa misturinha, bicarbonato, detergente e corante. Eu vou apoiar essa nossa misturinha em um prato, porque na verdade isso aqui era para ser um vulcão. Toda essa mistura aqui, isso aqui tem um vulcão construído, era para a gente colocar dentro da boca do vulcão. Como eu não construí, eu vou apoiar dentro desse prato para não derramar os lados aqui do meu pão. Para a gente terminar nossa lava científica, eu vou colocar 3 colheres de vinagre dentro da nossa misturinha e a mágica vai acontecer. Levantar. Isso. Meu Deus. Gente, ficou melhor que no meu teste, isso aí. Isso daqui é aquela reação que a gente já estudou. Vinagre com bicarbonato, um ácido, uma base. Forma, além de outras coisas, o gás carbônico. Esse gás carbônico que faz a nossa lava científica cair em erupção. Levanta, às vezes faz espuma e derrama ela. Mais vai terminar. Bom, pessoal, então é interessante que ela fez 3 experimentos diferentes, né? Em todos eles tinha liberação de gás. Por que eu trouxe... Opa! Tudo bem? Eu sou a professora Daniela Pereira. Por que eu trouxe esse experimento? Porque hoje a gente vai falar sobre evidências que indicam transformações. Uma dessas evidências é a mudança de cor, como no exemplo dessa foto que eu coloquei aí.
Nos exemplos que a gente viu no vídeo, não tinha necessariamente a mudança de cor, mas ela é uma evidência que pode acontecer. Outra evidência que pode indicar transformações, alteração no odor, por exemplo, quando uma fruta apodrece, a gente sente uma alteração no odor, né? Ou quando ela começa a apodrecer, a gente não percebeu ainda pelo cheiro, mas morde, sente uma maçã, por exemplo, sente que ela tá com aquele gosto meio de vinagre, sabe? Isso é uma possível alteração também que indica uma transformação química. Outro tipo de mudança é a liberação de gás. Aqui, essa foto mostra um comprimido efervescente em água, parecido com a ideia do bicarbonato, como a professora colocou, a professora do vídeo, a professora Daniela, colocou nos experimentos dela. Além disso, a gente pode também ter formação de precipitado. Aqui dois exemplos. Sobre, novamente, os vídeos da professora, o vídeo dos experimentos da professora, não se preocupem com os termos que ela falou, a gente vai ao longo do ano, com as aulas do cursinho, entendendo tudo isso que ela disse sobre a densidade, do óleo estar em cima, a água está embaixo, mas aqui agora a gente está se preocupando principalmente com a questão das evidências de uma reação química. A formação de um precipitado, ou seja, um sal que precipita, que se deposita ali no fundo do meu recipiente, do meu copo, do meu becker, becker é uma vidraria química, do meu tubo de ensaio, que é uma outra vidraria, é uma outra evidência de que aconteceu uma transformação química. Outra das evidências que pode acontecer é a liberação ou a absorção de energia. Nesse caso da imagem, a gente tem um carvão incandescente, né? Pessoal, quando a gente faz churrasco e tal, a gente consegue ver que o carvão tem essa coloração assim, bem viva, né? Isso também é uma indicação de que aconteceu uma transformação química. No caso do carvão, está acontecendo a queima dele, né? A absorção de energia também pode acontecer. Então, aquele sistema que eu estou trabalhando quimicamente pode ter a sua energia, pode liberar ou absorver calor, por exemplo, que é uma forma de energia. Aí a gente tem que diferenciar os fenômenos químicos dos fenômenos físicos. Como a gente viu anteriormente, tem várias evidências que podem indicar que aconteceu uma transformação química, ou um fenômeno químico, ou uma reação química. A gente pode falar de todas essas maneiras. O fenômeno físico, ele não altera a composição do material. Que composição? A gente também vai ver mais para frente na disciplina de química, que todas as coisas que a gente tem, que tem uma massa, tudo aquilo que a gente chama de matéria, nesse caso eu coloquei como material, mas a gente pode chamar de matéria, tudo que tem massa é feito de átomos. A gente vai falar isso também, vai conversar mais sobre ao longo da disciplina de química. Quando não existe uma alteração da composição do material, ou seja, quando eu não tenho moléculas quebrando ou se formando, eu tenho um fenômeno físico. Alguns exemplos são, por exemplo, um papel que eu pego e amasso, o gelo derretendo, água fervendo, por exemplo, também é um outro exemplo. Então, quando tem um fenômeno físico, eu posso ter uma mudança ali na forma do material, por exemplo, o papel como folha, virando papel amassado, mas ele continua sendo papel, diferente de quando eu tenho um fenômeno químico. Eu não coloquei aqui, mas um outro exemplo de um fenômeno químico seria, por exemplo, o papel queimando. O papel queimando também é um exemplo de fenômeno, dessa vez químico, diferente do papel amassado, que é um exemplo de fenômeno físico. Fenômenos químicos, eles alteram, a composição daquele material se altera. E aí eu tenho ou o consumo, ou seja, o gasto, ou a formação de novas substâncias. Então, ou eu consumo as substâncias que existiam ali, ou eu formo novas substâncias naquele sistema. Além do papel queimado que eu já comentei, um outro exemplo
é a ferrugem, então, né, o prego enferrujado. E fogos de artifício também é um outro exemplo da ocorrência de fenômenos químicos. Então, só para a gente finalizar, essa aula ela é mais curtinha mesmo, porque é uma aula mais inicial. A gente tem, eu coloquei aqui um meme do gatinho no laboratório, mas a gente tem que as evidências de uma transformação química, que podemos chamar também de reação química, são mudança de cor, a liberação de gases, que pode ser relacionada à mudança de odor, a formação de precipitado e a liberação ou a absorção de energia. No material que vocês vão ver, tem um pouco mais detalhado sobre isso e tem alguns exercícios também de exemplo. E tem também a lista de exercícios sobre fenômenos físicos e químicos, que vai ser interessante para vocês fazerem. Então, por hoje, essa primeira aula teórica termina aqui. Boa noite e bons estudos.